Você sabia que a Google ela criou um guia enorme para que as pessoas elas consigam aprender a fazer prompts melhores e podendo aplicar tanto no ChatGPT quanto no Gemini? Nesse vídeo eu peguei o guia completo com muitas e muitas páginas, li cada uma delas, fiquei por horas estudando, tudo isso para conseguir pegar as melhores dicas que eles deram e eu vou dar tudo isso mastigadinho para você. Bom apetite! Tá pronto? Porque eu tô. Bora. O primeiro é a base de um prompt bom. A Google ela começa dizendo qual é a base de um prompt bom e para isso são necessários 4 componentes: a persona, a tarefa, o contexto e o formato. Uma persona nada mais é do que o papel que você quer que a IA assuma. A tarefa é o que você quer que a IA faça. O contexto é a situação em que a gente está, entender mais o porquê que a gente está fazendo essa tarefa. E o formato é como que a gente quer que ela entregue aquele resultado. Se é em tópicos, PDF, texto, por aí vai. Então vamos imaginar um exemplo desse. Como persona, a gente coloca que você, no caso a IA, ela é especialista em escrita para artigos científicos. Como tarefa, a gente gostaria que ela resumisse o capítulo X de um livro Y, por exemplo. O contexto é o que ela deve explicar. Então, o texto ele deve destacar conceitos básicos, exemplos práticos para que fique mais fácil de conseguir aprender. Então, imagina um livro de matemática que a gente precisa entender um conceito de forma bem exemplar, cheio de exemplos. E o formato, no caso, a entrega, ela vai ser via um resumo destacado em 3 parágrafos com a linguagem clara e objetiva, o que vai tornar muito mais fácil para nossa compreensão. Ou às vezes a gente pode até pedir para ela comparar com algum conhecimento que a gente já tem. Não é necessário ter todos os itens, mas quanto mais você tiver, melhor. Isso vai fazer com que a IA ela saiba exatamente o que precisa ser feito, sem dar muito espaços para aqueles errinhos que normalmente acontecem quando a gente não coloca um prompt da melhor forma possível. O nosso trabalho com o ChatGPT ou com o Gemini ou com qualquer IA generativa é sempre tentar dar instruções o mais claras possíveis, mas também a gente também consegue ensinar ela de um jeitinho um pouco mais diferente, digamos assim. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente nas próximas partes. O número 2 é a regra de 3. E não é aquela regra de 3 da matemática lá de trás, tão longe disso, e sim algo que vai deixar o seu prompt melhor. Uma das coisas que a gente mais comete erro quando nós queremos aprender e fazer os prompts é pedir com que ele faça algo e já esperar a resposta certa logo de cara. E isso raramente vai sair da forma com que a gente realmente quer, principalmente se a gente não descreve bem o nosso prompt, né? E para isso, a gente vai lá e vai criar e pedir para um prompt sempre gerar 3 variações do mesmo resultado para que a gente consiga escolher melhor e de forma muito mais exata o que a gente quer fazer. Então vamos dar um exemplo. Imagine como uma persona, do jeito que a gente já aprendeu anteriormente, né? Você é um especialista em marketing digital. A tarefa é criar 3 variações de e-mails promocionais para atrair novos clientes para uma loja de roupas online. Então, imagina você, um especialista de marketing, está criando 3 e-mails para uma coisa proporcional. A sacada aqui é utilizar o público-alvo como contexto, com pessoas de 45, 65 anos que estão interessados na moda old money. Eu vi esse termo old money numa trends aí, numas redes sociais diferentes aí, como outras que eu não vou falar, mas tô atualizado, né? Vai. Quem não sabe, procura aí na internet, vocês vão saber. O formato é para você escrever e-mails curtos e com títulos chamativos e um botão call to action claro. Que nesse caso não é tão importante, mas que a sacada desse prompt no final do dia é que você, ao invés de pedir é que você peça sempre 3 variações e vá sempre melhorando com o que você precisar. Assim você terá opções melhores para trabalhar e não vai precisar ficar xingando a IA por causa disso, porque ela não conseguiu dar o resultado que você esperava e tudo mais. Então, esse é um ótimo exemplo disso. O terceiro é utilizar prompts em cadeia. Mas Humberto, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Às vezes quando a gente se empolga escrevendo uns prompts malucos, acabamos escrevendo uns prompts gigantes com um monte de tarefas para a IA fazer. A chance dela fazer tudo errado é muito grande porque não tem como a gente corrigir ela no meio do caminho caso uma tarefa ela esteja errada de alguma forma. Por causa disso, a Google ela recomenda dividir em uma cadeia de pensamentos para que ela consiga executar passo a passo o que precisa ser feito e para que cada prompt ela seja executada de forma correta. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que a gente precisa criar uma apresentação. Então o primeiro passo, o primeiro prompt que eu vou fazer é para criar um esqueleto de uma apresentação. No caso, a persona vai ser um professor especializado num tema específico que eu posso definir o que eu quiser, de acordo com qualquer apresentação, de acordo com qualquer coisa. A tarefa é que eu consiga estruturar a
apresentação em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O contexto é sobre o tema, entender que o público são os colegas de turma. E o formato é que ele vai fazer um esqueleto da apresentação em tópicos curtos para cada uma das partes. E aí, por exemplo, se você não tá do jeito que você quer exatamente essa estrutura, você pode corrigir ela. Corrigir, fazer perguntas, corrigir no meio do processo. E aí depois você vai lá e executa o prompt 2. No caso aqui, o prompt do passo 2 é para desenvolver os pontos principais, então para dar mais conteúdo para essa estrutura que a gente criou anteriormente. Então nesse caso aqui, a persona principal, o papel que ela vai assumir vai ser um redator acadêmico. A ideia é que a tarefa é escrever o conteúdo de uma forma muito mais específica, cada tópico do esqueleto que a gente já criou. O contexto é para explicar como utilizar finanças pessoais, mostrando os principais problemas do dia a dia, como aplicar e tudo mais. Simplesmente porque é um tema que eu gosto, então no caso você poderia colocar o tema que você quiser. E o formato é você apresentar em um texto breve sobre como que vai ser inserido isso nos slides. Então a ideia aqui é conseguir bolar uma apresentação que mostre exatamente como que vai estar escrito ali nos slides, que também não seja tão grande para a apresentação. Então a ideia é fazer isso. E aí, mais uma vez, se não tá do jeito que você quer, de alguma forma, você vai lá, corrige, faça perguntas, altere alguma coisa, faça desse jeito, faça de tal jeito. E aí você consegue corrigir de novo para que depois a gente consiga chamar o prompt 3. No caso aqui, a gente vai propor elementos visuais. Então a sacada dessa apresentação é o quê? A sacada dessa apresentação é conseguir bolar algumas imagens, algumas ideias de figuras e tudo mais, tudo para deixar a apresentação mais legalzinha, digamos assim. Então imagina que você é um designer de apresentações, no caso vai ser a persona. A tarefa é sugerir elementos visuais para cada um dos slides, como gráficos, imagens, infográficos, todas essas coisas. A apresentação ela será feita através de um projetor de uma sala de 30 pessoas, então imagina que vai ser uma sala para um público de alunos, que a gente já falou anteriormente, e o formato é indicar no mínimo um elemento visual por slide e sugerir um tema ou cores e tudo mais. Então a sacada aqui é o que? Eu pedi para criar uma estrutura de uma apresentação, depois eu corrigi. Depois eu fui lá, pedi para descrever com mais detalhes cada tópico da estrutura que eu já tinha feito, pedi para corrigir. E agora eu preciso de algumas imagens para inserir nos slides e caso não esteja do jeito que eu gostaria, eu peço para corrigir e fica tudo perfeito. Isso serve principalmente para que você consiga corrigir os problemas durante as interações, caso tenha alguma coisa no meio para que você não concorde. E assim você vai conseguir executar e utilizar a IA para uma forma muito mais efetiva e com mais exatidão. Muito louco, né? O número 4 é criar prompts abrangentes para depois chegar no específico. Aí você vai falar, nossa, palavras difíceis, abrangente, específico. Calma, que é bem tranquilo. A sacada daqui é fazer a IA pesquisar todos os tópicos abrangentes para que ela já tenha as informações necessárias para executar o comando que você quer. Então vamos fazer ela pesquisar ao redor do mundo, um monte de coisa que seja necessário para depois fazer exatamente o que a gente quer de uma forma muito mais efetiva e específica também. Vou dar um exemplo para vocês. Então imagina que a gente quer fazer com que ela pesquise 5 ideias para projetos sobre tecnologias sustentáveis que podem ser aplicados nas escolas, que é muito legal. A sacada aqui é para que ela foque em iniciativas práticas que envolvam a participação de estudantes. Dessa vez eu fiz um prompt mais simplesinho, mas que tem um pouco da mesma estrutura que a gente já falou anteriormente. A ideia aqui é conseguir obter uma visão geral com várias ideias iniciais sobre um tema bem amplo. E a partir de uma ideia, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma delas e vai mandar para um prompt intermediário. Então, a partir da ideia X, a gente quer que ele detalhe cada um dos objetivos, os materiais necessários e as etapas de implementação. Considere que os participantes são estudantes do ensino médio com acesso limitado e recursos tecnológicos. A sacada aqui é conseguir refinar a ideia para algo muito mais estruturado e adaptado para o público. Então, tudo isso é para conseguir só fazer uma pesquisa mais localizada. Tudo isso para conseguir chegar no específico, que é para conseguir realmente fazer o que a gente quer fazer, que é com base no detalhamento anterior. Eu quero que ela crie um roteiro de apresentação para explicar o projeto a professores, diretores, e o roteiro ele deve incluir uma seguinte ordem, que é a introdução, justificativo, cronograma e como o projeto promove a sustentabilidade na prática. O que vai fazer? Vai pegar o que é a resposta do anterior e executar
executar nessa que é o que a gente realmente quer que ele faça. Isso vai melhorar a previsibilidade do resultado do que realmente você está buscando. Então vai ficar uma busca muito mais específica e o resultado também vai ficar. Não vai sair qualquer coisa aleatória por uma apresentação que é muito importante para você. A quinta é você conseguir aprender a utilizar a importação de arquivos dentro da sua IA favorita. Então, seja o Gemini Pro, seja o ChatGPT grátis, é você conseguir importar arquivos externos para conseguir ensinar a IA alguma coisa específica que provavelmente ela não sabe, ou que ela não tem um dado específico. Às vezes documentos de algumas empresas ou documentos pessoais, você consegue fazer com que ela entenda aquele dado e consiga executar algo para você. Você pode pedir análise de fotos, de imagem e tudo mais. Então imagine que eu tenho um arquivo em PDF de um livro, por exemplo. Você pode pedir para que ele leia o livro e resuma para você de acordo com o que você precisar. Mas para isso eu criei um vídeo especial para que você consiga aprender a tirar o melhor de dentro dos livros e fazer resumos muito mais inteligentes. É só você clicar aqui do lado que tá lá com muitos detalhes, todos os prontos para você aprender a tirar dados de livros de uma forma muito maluca. É isso. Um beijo